Boa tarde. Eu os convido para uma viagem até a Europa Central, melhor dizendo, até a Hungria, com uma parada na sua capital, Budapeste. Bem, para nos ciceronear nessa viagem cultural ao país, estão conosco o cônsul-geral da Hungria, em São Paulo, Isiliar Teleki, e a cônsul comercial Suzanne Laszlo. Bem, primeiramente, boa tarde, muito obrigado por terem aceito o convite. Esse é o segundo Visão Plural nessa nova fase e o primeiro com o país da Europa. Bem, há quanto tempo o senhor está indo no Brasil? Sabe, ultimamente cheguei no novembro passado, né, somando todos os meus trabalhos e postos aqui no Brasil, já somando 10 anos no Brasil. E antes, em que país esteve? Com uma carreira diplomática bem diversificada, então em vários continentes, vários países, inclusive então três vezes no Brasil, uma vez em Venezuela, uma vez nos Estados Unidos, uma vez em Cazaquistão e uma vez na Ucrânia. Poxa, boa experiência. E a senhorita? É a minha primeira missão diplomática aqui no Brasil, mas também vivi em vários países. Quais? Antes, estudei como bolsista na Alemanha, em Paris, e em Portugal vivi muitos anos. Então, boa experiência. A experiência de diplomata, originalmente você é diplomata também, não? A sua origem profissional? Sim, sou diplomata. E a sua origem profissional qual é? A minha não, é a minha primeira missão diplomática. E a sua origem profissional qual é? Intérprete de conferências. Tá. Essa diversidade de experiências em vários países é enriquecedor, não é? Com certeza, com certeza. Eu posso ver como desenvolvemos meus filhos que nasceram em vários países e depois viviam em vários países. Você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos. Nascido aonde? 2 filhos nasceram aqui em São Paulo, no primeiro posto, quando eu trabalhava aqui. O terceiro nasceu em Cazaquistão, então tenho uma equipe internacional. Que bom, e o seu caso? Eu não tenho filhos. Não tem filho? Tá bom. Olha aqui, é muito interessante conhecer um pouco a Hungria, que é um país multifacetado, muito importante, e nós vamos fazer agora uma visita mais profunda a Budapeste e aos vários aspectos da Hungria. Vamos lá. De norte a sur, el Danubio fragmenta a Hungría en 2 partes aproximadamente iguales, con casi 500 kilómetros de recorrido por su territorio. Y está delimitada por las fronteras con Austria, Eslovaquia, Rumanía y Serbia, Croacia y Eslovênia. O vídeo. Tem o Rio Danúbio, que é fundamental. É o maior rio da Hungria. É fundamental na Hungria. Sim. Parece que o número de turistas é maior do que a população da Hungria, na verdade. Com certeza. Por quê? Porque a Hungria chama turista com muita qualidade da vida. Também tem várias atrações turísticas que podem ser interessantes para vários povos, não somente destinado para um certo tipo de interesse. Então, gastronomia, cultura, belezas naturais, termas de águas quentes. Vamos mostrar tudo. Bem, me conta uma coisa, a questão de Buda e Peste. Explica essa questão aí que é muito engraçada. A cidade foi unificada em 1873, de 3 cidades. Peste, que é o lado que nós vemos agora, a montanhosa é Buda e a parte mais antiga de Buda é Óbuda, Buda Antiga. Sim. Essas 3 cidades foram unificadas. E a Champs-Élysées do leste europeu fica onde? Qual o nome dela? É Andrashild, eu acho. Não, diga de novo porque eu não percebi. Andrashild. Andrashild. Tá. Fica no lado de Peste. Fica no lado de Peste. Não o lado montanhoso. Não o lado montanhoso, perfeito. Agora, é uma cidade muito interessante porque na guerra foi destruída, muita coisa foi reconstruída, né? Quer dizer, é uma cultura que passou por vários ciclos e depois conseguiu se reerguer. Qual é o milagre da Hungria, dos magiares, para essa reconstrução maravilhosa do país?
A Hungria sempre, os húngaros sempre tiveram em cruzamento dos vários movimentos da história e dos acontecimentos da história. Por isso, o povo sempre ficava numa situação onde tinha que se renovar a sua identidade, talvez a sua atitude de algumas coisas. E também um fato curioso que é Hungria, húngaro, a língua húngara é um idioma que não tem quase nenhum paralelo na Europa. Talvez o finlandês e estoniano, que pela estrutura de gramática é um pouco parecida. Mas se você olha para o mapa, os países que estão vizinhos, países vizinhos da Hungria, falam línguas assim, tipo alemão ou línguas eslavas. Não podemos entender um outro sem... Agora, um negócio interessante, a Hungria é o paraíso das termas, né? As águas da Hungria são maravilhosas. Nós vamos mostrar um vídeo para mostrar a diversidade de termas que existe na Hungria e como as pessoas aproveitam de toda forma, inclusive para curar doenças. Vamos lá. Isso é muito lindo, né? Olha. Isso é perto de um lago fora de Budapeste. A primeira terma que... Onde fica? Fica perto do lago Balaton, que é o maior lago da Europa. A 180 quilômetros de Budapeste. As estradas são boas? Uhum. Sim. São. Autopistas. Olha só. E Budapeste é a capital mais rica mundialmente de fontes termais, de águas termais. Eu vi um material excelente sobre ele, não era esse? Muito bom. À noite, inclusive, o pessoal, no inverno, o pessoal vai para as termas e tudo. Sim, neve caindo. Até no inverno não tem nenhum problema, porque a água é bem quente. Como é o inverno lá? Muito forte? Em comparação com o Brasil, sim. Hoje em dia qual é a distância? Agora nós estamos às 4 e pouco da tarde, lá que horas são? 5 horas a mais agora. 5 horas a mais. A diferença agora é 5 horas. 5 horas. Sim. Lá tem horário de verão também, não? Também. Tem e também. Quando é verão aqui, inverno, né? A diferença passa para 3 horas. Então, ou 3 ou 5. Ou 5 ou 3, tá bom. E todas as companhias aéreas vão para a Hungria, não? Acho que os mais importantes, não é? A Hungria tem uma companhia aérea do Estado, não? Da Estado não, mas companhia húngara existe, o Wizz Air, mas não voa para Voa mais só na Hungria? Não quer dizer que para a Europa, para a África, para a Ásia, também para alguns países, mas não tem voos para a América Latina, por exemplo. Não tem. Então, mas na Europa tem vários destinatários que para chegar lá, quanto tempo de viagem daqui lá? 14, 15 horas, mais ou menos, de correspondência. Você vai daqui para onde? Daqui para Paris? Tem vários. Frankfurt. Frankfurt. Amsterdã, ou Paris. Ou Paris. Sim, ou Roma. Sempre tem uma escala, não tem voo direto. Não tem voo direto. Bem, vamos mostrar agora um pouco da história da Hungria através de um vídeo que faz uma síntese. A história da Hungria é muito peculiar, porque foi dominada por vários povos e foi sede do Império Austro-Húngaro até 1918 e foi um dos países, um dos territórios mais importantes do mundo, não deixa de ser, mas sofreu várias etapas. Vamos ver agora um pouco sobre a história da Hungria. ...1896. január 1-én egész Magyarország területén egyszerre kondultak meg a harangok. Megkezdődött az egy esztendőn át tartó ünnepségsorozat, amellyel a honfoglalás 1000. évfordulóját, a millenniumot nagy pompával, romantikus díszletek között ünnepelték. Az ünnep fénye felettette a jövő bizonytalanságát, az ellentéteket a monarchián belül és a monarchia szaporodó ellenfeleit a határokon túl. Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Budapeste contra o regime stalinista e soviético e pela liberdade e democracia. Após o final da era stalinista, os governos do Bloco de Leste atravessam um período de insegurança. Durante o 20º Congresso do PCUS, Khrushchev
dá início, com o seu discurso secreto, ao processo de destalinização, o que conduz a um acréscimo de liberdade de pensamento e ação. Entre os povos, cresce a esperança numa libertação da ditadura comunista. Desencadeou-se então uma avalanche que, no seguimento das revoltas em Berlim-Leste e Posen, rola também sobre a Hungria. A manifestação de 23 de outubro foi inicialmente organizada pelos estudantes. Porém, ao apelo estudantil, aderem rapidamente pessoas. Vamos dizer, esse episódio na vida da Hungria é um marco. Foi o grito de liberdade que foi sufocado pelos soviéticos na época e que atrasou um pouco o desenvolvimento do país. Mas lá na frente, a Hungria é capaz de se recuperou e avançou. Ou estou errado? Não, tá certo. É por aí. Tá certo. Isso foi um ato muito heróico do povo húngaro naquela época, porque essa época dos anos 50, onde a parte leste da Europa estava sob regime comunista. E podemos dizer que é, de certa forma, ditadura. Então, o povo húngaro se levantou contra a ditadura e contra a tirania, e contra a União Soviética naquela época, que era uma superpotência, com certeza. Mas o povo húngaro sempre demonstrava durante a história, o percurso da história, esse tipo de vontade de liberdade. E sempre tivemos algumas guerras pela liberdade, ou contra os Habsburgos, ou contra... Não, essa é uma característica do húngaro, né? Sempre lutar pela liberdade e sempre tentar romper grilhões, não importa aquele ditador que esteja fazendo o papel naquele momento, né? E essa revolução também tem uma ligação muito forte com o Brasil, porque muitos dos nossos compatriotas chegaram ao Brasil depois dessa revolução de 56. Qual é a comunidade húngara no Brasil? Qual é? Aproximadamente 100 mil pessoas têm 100 mil pessoas? Raízes húngaras, não quer dizer que todos falam húngaro já, mas tem um grande interesse em buscarem suas raízes novamente e fazem parte de uma comunidade muito ativa que existe em São Paulo e temos muito. Isso é muito importante, isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho agora do comércio e da economia. Vocês primeiro, na época do regime comunista oprimia a Hungria, vocês tinham uma economia centralizada. Depois vocês mudaram para a economia de mercado. Esta mudança deu-se com menos solavancos do que ocorreu em outros países, porque vocês tinham uma estrutura montada por um industrial. Mas a agricultura era muito importante também, porque vocês têm terras planas, uma agricultura muito forte. Aí você pode falar melhor do que eu. Eu só falei isso para poder você falar um pouco. Temos solo muito fértil também. Por isso, sim, a agricultura continua sendo importante na economia húngara. Exportamos principalmente cereais, até de vez em quando já exportamos durante a nossa história para o Brasil. A relação para o Brasil, como é que é? Importa o quê, exporta o quê? Ok. O nosso volume de negócios é 470 milhões de dólares, 470 milhões de dólares por ano, e exportamos da Hungria principalmente máquinas, produtos químicos, produtos farmacêuticos e tecnologia para o Brasil, e importamos do Brasil commodities, principalmente, por exemplo, café, soja, açúcar, mas também alguns componentes de máquinas, componentes de celulares. Então, principalmente são esses os produtos que trocamos com o Brasil. 98% das pessoas da Hungria são alfabetizadas. O ensino da matemática é fundamental na formação do país, tanto que a área de ciência e tecnologia é muito desenvolvida. Então eu vou ler, porque não dá para guardar, eu vou ler a importância da área de ciência e tecnologia da Hungria para aqueles que não têm. Olha, a Hungria é famosa pelo seu excelente ensino na matemática, que produziu diversos cientistas de sucesso.
O rol de matemáticos famosos inclui o húngaro Paul Erdős, famoso por ter seus trabalhos produzidos em 40 línguas, na qual os números de Erdős ainda são procurados. János Bolyai, desenvolvedor da geometria não euclidiana em 1831, e John von Neumann, um pioneiro na computação digital, que leva seu nome a uma das arquiteturas de processador para computadores. Muitos cientistas judeus, como Erdős e von Neumann, sofreram perseguição durante a época do antissemitismo na Europa e fizeram suas contribuições aos Estados Unidos. Muitas invenções são atribuídas aos inventores húngaros. Algumas delas são o fósforo sem barulho, de János Irini, o cubo de Robic, de Jan Robic, que a garotada adora, a lâmpada de criptônio, de Im Brody, e outras invenções, a holografia, a caneta esferográfica que você usa em casa, você não sabe, foi inventada por um húngaro, László Biró, e a teoria da bomba de hidrogênio, Edward Teller, e a linguagem de programação BASIC, junto com John Kermany, com Thomas Kurtz. Só aí você pode aprender a importância da Hungria na ciência e na tecnologia. Errei? Não errou, e também não podemos esquecer que muitos cientistas húngaros receberam o prêmio Nobel. Esse país pequeno. Quantos Nobel? No total, 13 prêmios Nobel ganhos por húngaros ou de origem húngara, mundialmente, porque muitos desses cientistas ganharam a Nobel pela atividade que eles já exerciam nos Estados Unidos ou fora da Hungria, mas alguns deles também trabalhavam na Hungria como o inventor da vitamina C. Esse eu não sabia. A vitamina C é inventada por um cientista húngaro na Hungria. Então, qual é o nome dele? Szent-Györgyi Albert. Diga devagar, por favor. Albert Szent-Györgyi, porque os húngaros, sabe, primeiro nós usamos o sobrenome. É também particularidade. Vem primeiro. É particularidade dos húngaros também. Vem primeiro o sobrenome e depois o nome. Bem, vocês viram aí como Budapeste é uma cidade linda, e estava me dizendo aqui o cônsul que Budapeste é uma segurança incrível, não é isso? Sim, eu posso confirmar que é um turista brasileiro que vai para a Hungria, para Budapeste, pode caminhar à noite também, não tem nenhum problema utilizar transporte público sem nenhum medo ou de problema. O metrô de vocês é o segundo da Europa, sim, em 1896, não é? Exatamente, sim. Depois de Londres, primeiro Londres, depois vocês. E muito bem restaurado, preservado, então é uma aventura de viajar. O serviço público funciona bem lá? Sim, transportes públicos ótimos, e o que atrai mais os jovens que tem linhas de ônibus, por exemplo, e de bonde que funcionam a noite inteira, então a gente pode ir para teatro, para concerto, para bares e voltar para casa de transporte público assim de maneira muito barata a noite inteira. Isso faz uma diferença. Você estava falando no intervalo que o intercâmbio de brasileiros com a Hungria é muito grande. Sim. Por quê? Nos últimos anos, 2.300 estudantes brasileiros 2.300? estudaram em universidades húngaras no quadro da Bolsa Ciências Sem Fronteiras. Embora esse programa já tenha acabado, a Hungria abriu agora anualmente 250 bolsas chamadas Stipendium Hungaricum para qualquer estabelecimento
de ensino superior na Hungria. E as candidaturas estão abertas todos os anos até março. Quer dizer, abre uma vez por ano? Sim. Abre uma vez por ano. Então, quais são os requisitos para poder a pessoa participar? Tem que ter segundo grau completo, não? Se quiser continuar os estudos na universidade ou alguma escola superior, e também temos programas de doutoramento. Temos que ver a chamada, não, da própria bolsa no site. Tem também indicação no nosso site, no site do consulado. Então diga o site do consulado. É São Paulo. .mfa. Isso em inglês, Ministry of Foreign Affairs, mfa.gov. sãopaulo.mfa.gov.hu. Exatamente. Quer dizer, ao se inscrever nesse site, você sabe todas as informações? Por exemplo, tem uma notícia sobre o estipendium hungaricum. Agora, claro que para esse ano escolar, que na Hungria começa em setembro, já inscrições fechadas, sim. Mas no ano que vem, de novo, como é a estrutura educacional na Hungria? Como é que funciona? O governo sustenta a educação dos jovens ou tem que pagar? Como é que funciona? Funciona de maneira que é o governo, o Estado húngaro, que financia os estabelecimentos de ensino desde o começo até a universidade. Claro que tem também cursos pagos. Por exemplo, quem não alcançou um muito bom resultado no colégio, mas pode ir para a universidade pagando um certo montante, mas esses montantes tampouco são muito altos, então acessíveis para todos praticamente. Há uma diferença entre faculdade e universidade? Acho que a diferença talvez em um nível. São bons e excelentes. Então, eu diferencio dessa maneira. Excelente, faculdade, bons. Seria por aí. Agora, uma coisa interessante que eu vi na internet, é claro, vou mostrar para vocês, é o mercado que existe na cidade de Budapeste, que eu achei, mercado municipal, que eu achei uma beleza. Vocês vão ver agora o mercado e vão poder confirmar como é maravilhoso o mercado municipal de lá. Vamos ver o mercado. Bem, vocês viram que coisa maravilhosa que é esse mercado. Como é o nome desse mercado? Vásárcsarnok. Pode dizer que eu quero ouvir o som do húngaro. Vásárcsarnok. É difícil? Não, é muito. É muito difícil. Todo o pessoal que vai fazer intercâmbio lá, que vão estudar, eles voltam com o DNA da Hungria. E divulgam muito a Hungria ou não?
Bastante, acho que são essas pessoas que serão e já são talvez nossas melhores embaixadoras aqui no Brasil, porque realmente não são suspeitos para falar e normalmente falam muito bem da Hungria. Que bom. Agora vamos falar um pouquinho da cultura húngara. Vocês têm uma literatura muito importante, vocês têm um cinema muito importante, o teatro importante, a música importante. Fale um pouquinho, cada um de vocês, de cada aspecto desses. Talvez os sucessos mais recentes foram os 2 Oscars que a Hungria ganhou 2 anos atrás. O melhor filme estrangeiro foi ganho por um filme húngaro, e esse ano o melhor filme curta-metragem foi também o vencedor de um filme húngaro. Então temos os temas a época de ouro do filme húngaro. O cinema húngaro tem sempre uma proposta ousada. Sempre as temáticas são ousadas, são diferenciadas, calcadas sempre no ser humano. É muito interessante essa característica de vocês. Mas eu justamente queria dizer que não é a primeira vez que a Hungria ganha o Oscar. Nos anos 80, o filme Mephisto ganhou o Oscar também. E antes, um filme animado também ganhou um Oscar. Então, já 4 Oscars que a Hungria já tem. Várias... Matéria animada, filme animado, vocês têm uma cultura e um desenvolvimento incrível. Vamos para a gastronomia agora. La cocina húngara es rica en aromas y sabores picantes, y una de sus más distinguidas particularidades es la utilización de especies en casi todas sus comidas. Asimismo, el pimentón húngaro, conocido popularmente como la paprika, se utiliza frecuentemente para aderezar las salsas, al igual que el ajo. Las frituras suelen hacerse con manteca de cerdo, y si nos adentramos en el terreno de los embutidos, se tiene el famoso salami elaborado en Hungría desde 1883. El plato más conocido de Hungría es la sopa de goulash, que reúne los sabores típicos de esta cocina y cuyos principales ingredientes son la carne de vaca, patatas, ñoquis y paprika. En cuanto a los platos principales, existen una gran variedad de especialidades como los pimientos rellenos, el arroz de champiñones fritos, la col fermentada rellena de carne y arroz, entre otros. Y si deseas degustar de los mejores postres, los dulces más distinguidos son la dotsoborza, hojaldres con relleno de cerezas, entre muchas exquisiteces más. Finalmente, los vinos también son muy conocidos. Suelen ser blancos de colores dorados y olores dulzones. El vino tinto de mesa más popular es el Bikaver, el cual acompaña por lo general todas las comidas de Hungría. Bem, aí nós vimos um pouco da gastronomia. Qual é a característica da gastronomia de vocês? O páprica? Sim, o ingrediente principal dos pratos húngaros. Claro que doces não contém páprica, mas pode ser que a gente inventaram. Os doces têm uma influência austríaca também, não tem? Eu posso dizer que a culinária húngara foi influenciada em vários fatores. Por a ocupação otomana, que trouxe a páprica para a Hungria. Então, um fato interessante é nos anos mais anteriores. O que os hunos trouxeram? Não trouxeram páprica, por exemplo. Isso apareceu bem depois. Mas as carnes, que o povo húngaro é um povo nômade, quer dizer que originalmente. Então, toda essa cultura nômade que tem uma ligação muito forte com animais, pasto, essas coisas, que reflete-se também na culinaria. Essas são as raízes. Os romanos, que influência tiveram na alimentação? Os romanos, propriamente, bom, não me lembro de nada. Acho que como uma base de toda a culinária europeia vem do Império Romano. Você estava falando que o goulash é mais um guisado do que uma sopa. Não, ao contrário. Ao contrário, na Hungria é mais uma sopa. Mas internacionalmente mais conhecido como se fosse um guisado. Na verdade não é, porque goulash, a palavra húngara, significa vaqueiro, é a sopa dos vaqueiros. Sopa dos vaqueiros. Sopa com carne de vaca. E a carne é carne de vaca. Carne de vaca. Embora na Hungria a gente consuma bastante carne suína, e temos uma carne suína bem diferenciada que se chama mangarica, é uma raça
húngara que sobreviveu na Hungria e nos início dos anos 90 apenas tinha mais 198 exemplares em todo o país. Hoje em dia tem 50.000 mangaricas. É um porco em pele de ovelha porque é muito peludo. E a principal característica dessa carne, que é totalmente marmorizada e tem características muito saudáveis comparando com uma carne de porco normal, e é como se fosse nas carnes de vaca, a carne Wagyu do Japão. A diferença entre uma carne de porco normal e carne... Vocês comem muito embutidos, não? Embutidos, sim. Sim. Muito? Sim. Temos salame pique, por exemplo, que é muito assim conhecido mundialmente, aqui se encontra no Brasil também. Ou linguiças, Gyula e Czoba, essas são marcas, trademarks, são húngaros, conhecidos pela Europa com certeza, mas mundialmente em vários países. Qual é o país que importa mais, na Europa, que importa mais produtos húngaros? Alemanha, Áustria, países vizinhos. Sim, com certeza, porque a Hungria faz parte integrante da União Europeia. Então, há 13 anos já, não é? Sim, 13 anos, 2004, 2004. 1º de maio de 2004, quando a Hungria entrou na União Europeia. E o país integrou muito bem no mercado comum, único europeu. Então, por isso, os laços mais intensivos econômicos são com os países da União Europeia, com países europeus. O florim húngaro, em relação ao euro, qual é a diferença? Mais ou menos 300, 310 forints vale €1. O salário médio na Hungria qual é? Salário médio são R$3.800. R$3.800. Tá. E qual é a carência que a Hungria tem de mão de obra? Não tem? A carência de mão de obra tem, porque quase que não temos desemprego. Não, o desemprego de vocês não existe. Quase não existe, sim. Bom, em vários setores, por exemplo, nos serviços, restaurantes, construção civil, assim, praticamente em muitas áreas tem falta de mão de obra. Vocês não têm salário mínimo lá, não? Tem sim. Qual é o salário mínimo? Correspondente de R$1.500. R$1.500, mais ou menos. Sim. E qual é o tipo de trabalhador não húngaro que trabalha na Hungria? De que origem? Português, espanhol, eslavo, é difícil alemão? Dizer, porque sabe como é que já falamos sobre a língua húngara, que é bem interessante e bem distante de todas as línguas na Europa, então isso tem uma barreira linguística que existe. Por isso, não podemos dizer que nós tivemos trabalhadores estrangeiros em massa na Hungria. Claro que encontra americanos até, ou alemães, ou da Áustria, ou de países vizinhos, como é que a Hungria tem minorias étnicas em países que são países vizinhos da Hungria. A sinagoga mais antiga da Europa está na Hungria. Está em Budapeste, não é? Muito bem restaurada, muito bonita, então vale a pena visitar. E agora vamos passar para o esporte. Bem, aqui na América Latina fala-se Pelé, fala-se de Messi, fala de Maradona, mas tem um craque do futebol húngaro que ficou na história. Era um homem que na década de 50 fez história por ser um altamente técnico e uma pessoa que tinha uma leitura de jogo incrível. Estou falando de Puskás. A família de Puskás ainda está sobrevive ou todos já desapareceram? Você não tem ideia? Tem filhos na Hungria, claro, sim. Tem filhos na Hungria? Sim. E todos os húngaros conhecem. Mas nenhum deles joga futebol? Não sabemos sobre isso. Não dá. Pode ser que mesmo se jogasse, já não teria idade para ser ativo hoje em dia, não? Porque será? Sim. Será? Bem, outra região muito favorável na área cultural de vocês é a música. Liszt é um músico de vocês, Bela Bartók é outro músico de vocês.
Como é que o estudo da música lá é uma coisa muito... o currículo, está no currículo escolar ou não? Sim. Ensino da música é obrigatório até os 17 anos. Obrigatório até 17 anos. Uma matéria assim nas escolas, assim no colégio. Fora da música clássica também existe a música contemporânea mais popular também existe, não só música folclore e a música clássica. Existe, claro, mas não está no currículo. Bem, agora vamos falar de uma cultura muito interessante que pouca gente sabe, que a Hungria também produz excelentes vinhos. Que região que a vinicultura é desenvolvida lá? Tem várias regiões. Várias. O que gera vários tipos de vinhos. Sim. O mais famoso é a região de Tokaj. Acho que todo mundo conhece o vinho Tokaj, que naquela época isso se chamava pelo rei francês Luís XIV como o rei dos vinhos, vinho dos reis. Essa é a famosa fala dele. E de verdade é um vinho de qualidade, de altíssima qualidade. É um vinho suave? Sobremesa, bem doce. Mas é um vinho claro ou escuro? É um amarelo escuro. Amarelo escuro. Exatamente. E vocês vendem, no Brasil, vendem vinhos húngaros ou não? Você pode encontrar aqui nas várias lojas vinhos Santa Luzia, com certeza. Santa Luzia, no Empório, Empório Húngaro. Tem Empório Húngaro aqui? Empório Húngaro. Aonde? Em Brooklyn. No Brooklyn? Sim. Dá o endereço. Empório Húngaro, qual é? Onde é que é? Antigamente foi na Rua da Paz, agora mudaram de instalações, não me ocorre o nome da rua, mas fica muito perto. De qualquer forma, entrando na internet, colocando Empório Húngaro, São Paulo, vai aparecer o endereço certinho. Não mudando, mas mudando de assunto, para ir para a Hungria, quanto custa a passagem em dólares? É difícil dizer, sempre depende da companhia aérea. Mas acho que em torno de 1.000 euros já poder comprar um ticket, uma passagem bem com uma escala. Qual é o dia mínimo para ficar, o período mínimo para ficar em Budapeste, por exemplo? 10 dias, 15 dias, uma semana? Para conhecer Budapeste ou o país todo? O país todo. O país todo? 10 dias? Talvez 2 semanas, porque o país, embora seja pequena, tem muita atração turística. Depois de Budapeste, qual é a outra cidade importante que vocês consideram? Tem vários, por exemplo, o Székesfehérvár, que é a antiga capital da Hungria, o Esztergom, está muito perto. Budapeste é a segunda capital? Quer dizer que, na história, antes, nos anos medievais, a primeira capital da Hungria era Székesfehérvár. E fica onde isso? A 50, 60 quilômetros de Budapeste. Isso, ao rumo do Balaton, o Lago Balaton, que é o nosso lago principal. Sim, lago perto do lago. Não perto, mas a caminho. Sim, e essa capital antiga, que vantagens ela tinha em relação a Budapeste? Aí tem, por exemplo, as tumbas dos reis húngaros mais antigos. A tumba dos reis húngaros, por exemplo. E o centro histórico é bem preservado também. Mas tem, por exemplo, a cidade de Pécs, onde tem vários sítios de patrimônio cultural mundial. Esse tipo de igrejas, santuários. Aliás, a Unesco tem algumas coisas na Hungria que são patrimônio cultural da humanidade. Sim. Seria essa cidade, que mais? Por exemplo, tem as cavernas de Oktelek, ou tem o Hortobágy, a nossa planície com gado húngaro cinza, de cor cinza, que é uma espécie que veio junto com os nômades húngaros. Então é uma raça de bovino muito antigo também. Budapeste tem vários sítios, por exemplo, panorama de Danúbio de Budapeste, ao longo do Danúbio, também faz parte do patrimônio. O Danúbio vai de Budapeste até onde? Até o Mar Negro. Até o Mar Negro? O rio principal da Europa. O mais longo é a Volga, mas o principal é o Danúbio, que nasce na Floresta Negra, na Alemanha. Nasce na Alemanha, na Floresta Negra, e vai atravessando. Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Sérvia, depois a Romênia, a Bulgária, e aí cai no Mar Negro. Que loucura, hein? E tem cruises muito interessantes ao longo do Danúbio, tem muita popularidade, paisagem bonita. E existem passeios pelo Danúbio para levar para vários lugares? Sim. Pelo percurso do Danúbio. Vamos ver os vinhos agora, que vocês falaram já, mas vamos mostrar um pouco da vinicultura húngara.
Vocês viram então a cultura do vinho na Hungria, e nós estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a presença do cônsul-geral Isliar Teleki e da cônsul comercial Suzana Laszlo. E nós aqui, para terminar o programa, para deixá-los com água na boca, vamos fazer um mergulho na vida noturna, de mostrar Budapeste à noite, para a despedida dessa nossa imersão na Hungria. Agradecendo a presença de vocês. Muito obrigado. Estamos à disposição para qualquer coisa que precisar, e vocês de casa vão poder ver junto conosco Budapeste à noite, como é uma cidade lindíssima, e aí entender por que existe Champs-Élysées do leste europeu sendo lá em Budapeste.